comissão processante constituída pela Portaria 39 de 2020 para a representação da leitura e votação do parecer final do relator, vereador Idalino Rodrigues da Silva. Cumprimento a todos presentes, passo a palavra ao vereador Idalino para que ele faça a leitura do parecer final. Boa tarde, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o Vantuí Paraguai, que é o presidente da comissão, o vice-presidente Terezinha, o doutor Lenin, né, o nosso jurídico. Cumprimentar aqui o vereador Jadir, o assessor dele, que sempre eu esqueço o nome, Samuel, a Ivânia. Boa tarde a todos. A gente vai estar passando aqui o relatório. Eu conversei com a presidente aqui. Eu tenho, por causa da vice-presidente, eu peço ela para fazer o relatório para mim, que eu estou com dificuldade de ler, por causa da letra menor, eu também às vezes está meio queimada. Mas aí a Terezinha faça para mim o relatório, por favor. Uma boa tarde a todos. Comissão processante, portaria número 39, de 26/5/2020. Parecer final. Decreto-lei número 201/1967. Artigo 5º, inciso 5º. Relatório. Osmar Fernandes dos Santos requereu a abertura do processo de cassação do mandato dos vereadores Jadir Antônio de Oliveira e Giovanni Máximo Silva, por suposta quebra de decoro parlamentar, em razão da nomeação de Douglas Rodrigues da Silva Leão, casado com Jane Franciele de Oliveira Leão, sobrinha do denunciado Jadir, para o cargo de assessor parlamentar do denunciado Jadir Antônio de Oliveira, quando o denunciado Giovanni Máximo Silva era presidente desta Câmara. A denúncia veio instruída com documentos e foi regularmente processada. Os denunciados apresentaram defesa rebatendo os argumentos do denunciante, requerendo o arquivamento da denúncia. O denunciante apresentou documentos dos quais se deu vista aos denunciados que se manifestaram. Foi apresentado parecer por essa comissão pelo arquivamento do processo quanto ao denunciado Giovanni Máximo Silva e pelo prosseguimento quanto ao denunciado Jadir Antônio de Oliveira, submetida a plenário. A denúncia foi arquivada em relação ao denunciado Giovanni Máximo Silva. Quanto ao denunciado Jadir Antônio de Oliveira, foi realizada audiência, ouvindo-se 2 testemunhas arroladas por ele. O denunciado apresentou defesa final, rebatendo os fatos que lhe foram imputados e fazendo considerações jurídicas. Em síntese, esse é o relatório. Fundamentação. Os argumentos relativos à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e impécia da denúncia já foram analisadas no parecer preliminar desta comissão e não comportam mais discussão. Não foi extrapolado o prazo de 90 dias para a conclusão do processo, porque tal prazo é contado a partir da notificação do denunciado, como previsto no artigo 5º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/1967. No caso, em análise, o denunciado Jadir Antônio de Oliveira não foi formalmente notificado. A denúncia foi recebida pelo plenário desta Câmara e o denunciado apresentou defesa espontaneamente no dia 5/6/2020, antes de ser notificado. Assim, o prazo de 90 dias deve ser contado a partir da apresentação espontânea da defesa, aplicando-se por analogia o artigo 239, parágrafo 1º do Código do Processo Civil. Artigo 239, parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo, a partir dessa data, o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução. Considerando que a defesa do denunciado Jadir Antônio de Oliveira foi apresentada no dia 5/6/2020. O prazo de 90 dias só termina no dia 3/9/2020, quinta-feira próxima. Ressalto que 90 dias não se confunde com 3 meses. A suspeição da vereadora Terezinha Célio do Carmo Silveira, que integra essa comissão, foi rejeitada. Folhas 299 e 300. Na referida decisão, foi determinada a intimação do denunciado Jadir Antônio de Oliveira. Além disso, é certo que ele teve vista dos autos do processo no dia 25/8/2020, folha 330, de modo que ele tomou conhecimento da decisão. Quanto aos documentos apresentados no curso do processo pelo denunciante, Osmar Fernandes dos Santos, observe do despacho da folha 228 que o denunciado Jadir Antônio de Oliveira foi intimado e manifestou-se sobre eles. Folhas 231 e 237. Razão pela qual não houve violação ou contraditório ou ampla defesa. No requerimento protocolado no dia 23/7/2020 e no ofício 26/2020, o denunciado alegou que o artigo 33 da Lei Orgânica veda as nomeações de parentes para os cargos comissionados apenas até 2º grau, folhas 312 e 315. Tal questão foi apreciada pelo presidente desta comissão, que entendeu que ela é reservada ao mérito da discussão e seria analisada neste parecer final, folha 313. Portanto, o processo transcorreu com vícios, garantindo ao denunciado Jadir Antônio de Oliveira o contraditório e a ampla defesa. No mérito, observo que há provas de que Douglas Rodrigues da Silva Leão, nomeado para o cargo de assessor parlamentar, é casado com Jane Franciele de Oliveira Leão, sobrinha do denunciado Jadir Antônio de Oliveira. É certo que o cônjuge de sobrinha não é parente, conforme previsto no Código Civil, artigo 1595, parágrafo 1º. Artigo 1595, parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Em razão disso, não se pode aplicar ao caso a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Também é certo que a Lei Orgânica do município de Nova Serrana só veda a contratação de parentes até o 2º grau, nos termos do seu artigo 33. Artigo 33. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o 2º grau, ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais não poderão contratar com o município, substituindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Todavia, a nomeação de Douglas Rodrigues da Silva Leão para o cargo de assessor parlamentar, por indicação do denunciado vereador Jadir Antônio de Oliveira, pode caracterizar violação do princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o que deve ser decidido pelo plenário desta Câmara. Os documentos que foram apresentados pelo denunciante revelam que o denunciado vereador Jadir Antônio de Oliveira celebrou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público no inquérito civil público número 0452 19000 dígito 3, no qual reconheceu que o seu ex-assessor Douglas Rodrigues da Silva Leão é casado com sua sobrinha
Jane Franciele de Oliveira Leão, o que caracterizaria improbabilidade administrativa. Quero deixar registrado que Douglas Rodrigues da Silva Leão era visto por mim nesta Câmara praticamente todos os dias, inclusive nas reuniões de comissões e do plenário. Ou seja, ele desempenhava corretamente as funções do cargo de assessor parlamentar. Isso é inquestionável e foi comprovado pelas testemunhas de defesa, ouvidas por esta comissão em audiência. O próprio Ministério Público reconheceu que não houve dano ao município de Nova Serrana e entendeu suficiente a pena de multa civil no termo de ajustamento de conduta. Porém, quero destacar que o que está sendo analisado e será julgado neste processo é a possível ilicitude do fato de Douglas Rodrigues da Silva Leão ser casado com Jane Franciele de Oliveira Leão, sobrinha do denunciado Jadir Antônio de Oliveira, que nomeou aquele para o cargo comissionado de assessor parlamentar. Conclusão. Diante de todo o exposto, meu parecer final é de que a denúncia, em tese, é procedente e deve ser levada a julgamento pelo plenário desta Câmara, quanto ao vereador Jadir Antônio de Oliveira, publicado em reunião estimadas os presentes. Nova Serrana, Minas Gerais, 1º de setembro de 2020. Vereador Idalino Rodrigues da Silva, relator. Agora, passo a palavra à vice-presidente, vereadora Terezinha Serra do Carmo Silveira, para declarar seu voto. Nessa tarde, eu declaro que sou a favor, do relatório. E amanhã, durante a votação, eu vou manifestar o meu voto e, através da manifestação do meu voto, quero fazer um discurso, onde, com esses trabalhos de comissão processante, de todos esses trabalhos que nós viemos fazendo ao longo desses meses, dizer à população o quanto foi importante o nosso aprendizado. Muitos se falavam em cassação, muitos se comentam, em jornais, debates, câmaras, e foi a primeira vez que a Câmara Municipal de Nova Serrana trabalhou com tantos processos de cassação. Mas nada é por acaso. Em tudo, Deus tem um propósito. E tudo que aconteceu nessa casa é um propósito de Deus. E com isso, tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que todos os vereadores aprenderam, e aprenderam muito. Que na vida pode haver sim um erro. Porque quem somos nós? Qual o ser humano que nunca errou? Todos nós erramos, mas Deus nos dá a capacidade de, através daquele erro, a pessoa andar no caminho reto. Seguir a sua vida no caminho reto. Então, esses dias que nós estamos trabalhando aqui, eu sempre digo, eu sempre fui uma pessoa muito da paz. Mas depois que trabalhamos e passamos por todas essas turbulências que a Câmara Municipal de Nova Serrana vem atravessando, eu nunca pensei que fôssemos presenciar tanta coisa que aconteceu nessa Câmara Municipal. Mas vocês podem ver que tudo toma o sentido, mas Deus vai colocando aos poucos tudo em seus devidos lugares. E que nada na vida acontece por acaso. Tudo acontece para nos ensinar que nós somos seres humanos. E que por ser seres humanos, as pessoas erram.
mas muitos têm a segunda chance de andar no caminho correto. Então, amanhã eu darei o meu voto, mas vocês podem ter certeza, vou dar o meu voto na maior clareza e vai ser igual aos outros. Não da forma que eu manifestei, porque no caso dos outros vereadores, sempre eu usava o mesmo termo, né? Em trânsito em julgado. No caso do nosso amigo, companheiro de bancada, vereador Jardim, é diferente. Mas eu quero fazer questão de manifestar o meu voto e mostrar para a população que muitas coisas acontecem para nos ensinar. Porque ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender. Então eu aprendi muito, mas eu sou a favor do relatório. Muito obrigada a todos. Bem, gente, o meu voto também, eu estou de acordo com o relator, porque ele fez um relatório muito bom. Relatório muito bom, falando do nobre colega, né? Que não é quebra de decoro, não é nada, pelo menos pelo que eu entendi. Então, eu vou votar de acordo com ele, para depois não ficarem falando igual o Juliano, que teria que ser julgado depois outro entra e julga ele, depois caça ele, né? Então, vamos definir aqui, nós mesmos que estamos com ele, amanhã a gente definirá o destino dele. Eu sei que não tem nada a ver, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, meu voto é de acordo com o relator. Declaro aprovado o parecer final. Esclareço que já foi solicitada à presidência dessa casa a designação de sessão de julgamento pelo plenário. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.